Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. Cláudio Silva aqui e hoje a minha convidada, Patrícia Brentzel. Muito bem, hein? Falou direitinho meu sobrenome. a gente treinou muito aqui Treinamos atrás. antes, né? Mas certinho. Pati, formada em marketing, mas trabalha com bebidas aí há pelo menos 2 décadas. Exato. Vou deixar você contar um pouco da tua história, tua trajetória, em qual momento esse bichinho aí de sommelier de vinhos, essa uva te picou? Essa uva te picou. Fala das suas viagens, eu sei que você também tem um podcast, que vinho é esse, com a Isabelle. Exato. Então, a gente tem muita história para contar, enquanto a gente estava aqui ajustando as coisas, já demos muitas risadas. Sei que é fãzaça de Rush, né, como eu. Gente, é tão legal encontrar alguém que gosta de Rush. Identificação, né? E alguém que foi ao show e viu a passagem de som. Né? Só pra jogar na minha cara que eu não consegui ir, mas tudo bem. Depois a gente acerta, a gente acerta essa diferença. Paty, deixar a palavra com você. Enquanto eu sei que a gente vai falar de vinhos, vamos degustar aqui um vinho. Sim. Mas a gente está num bar, né? Precisamos molhar aí as palavras. Vou preparar um drink de boas-vindas para você. Muito bem, aceito. Basil Smash, bem herbal. Enquanto isso, você desenrola. Vou te contando. E a gente vai... mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, não fuja, não esqueça, se inscreva agora e já deixe seu like e ative o sininho, beleza? Hora Bar Podcast, Patrícia Brentzel. Bora lá. Muito bem, bora lá. Bom, aquelas assim, né? Contar 20 anos é difícil, mas assim, é muito legal entender, quando a gente vê o mercado de bebidas, eu acompanhei essa trajetória nesse período de tempo, né? Principalmente no mundo do vinho. Então, eu sou formada em marketing, eu comecei trabalhando com isso, na verdade. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, né? Eu comecei super cedo, porque eu sou jovem ainda. Não, você é jovem. Eu sou jovem. Eu comecei super cedo como estagiária e tal, e logo de cara eu entrei numa multinacional. E ali eu já comecei a me enveredar pela área de marketing, daí eu estudei, me formei em propaganda e marketing. Só que aí já tinham passado ali uns 8 anos e eu muito inquieta, né? Falei assim, eu sou... Sempre foi inquieta. Sempre. Quando a gente fala de empreendedorismo, tem uma coisa que eu adoro contar, que o meu primeiro empreendimento foi com 5 anos de idade. Porque eu tive uma banca de venda de gibi, mas tem só um detalhe, eu tinha uma banca de venda de gibi na garagem de casa, só que eu não sabia ler. Então eu não era alfabetizada. Mas aí minha mãe chegou na garagem e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô vendendo aqui os gibis que eu ganhava dos meus primos e tal. E justamente por isso, né? Ou, de repente, se eu soubesse ler, eu leria uma vez e depois ia pra vender igual, né? Porque eu sou marqueteira comerciante de... É sanguíneo, né? Já vem do sangue, já. É sanguíneo. Você nem sabia disso, Não, eu nem sabia. Depois que eu fui... que lindo! Saúde, obrigada. Pra combinar com o seu vestido. Adorei. Saúde. Obrigada. Delícia, super refrescante. Gostoso, né? Bem herbal. Exato. Delícia. E aqui, essa frutinha, ela também, né, seca, dá uma... Ela dá uma aromatizada. É um limão desidratado, dá uma aromatizada. Delícia. Adorei. Eu ia colocar um manjericão, mas o nosso manjericão murchou. Então... Vamos, né? Senão ia ficar chato. A gente improvisa. Muito um bem. Basil Smash feito com manjericão, claro. Mas aí a gente usou um limão aqui para decorar, que tá tudo bem também, né? Eu adorei a cor também. Muito legal, muito obrigada. E aí? Bom, e aí eu trabalhei nessa multinacional muito tempo, 8 anos. E aí o departamento onde eu trabalhava meio que foi colocado à venda, tinha uma possibilidade de ter uma, a gente fala demissão voluntária, né? De se sair, eles falaram, olha, vai acontecer essa transição aqui. E aí eu falei assim, eu quero ir embora. Os meus pais quase cortaram os pulsos, né? Porque assim, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, já tô começando a denunciar a minha idade. Eu tinha 20 e poucos anos
E aí, eles estavam muito felizes com a ideia de que eu estava construindo uma carreira, né, numa multinacional. E outra época também, né? Outra época, mas assim, sempre naquela coisa da caixa, né, do quadrado. Maravilha, você vai terminar a faculdade, aí você vai para fazer um MBA, aí depois você vai fazer, sei lá... Vai se aposentar nessa empresa. Aí. Vai se aposentar nessa empresa. Ou então você tinha que fazer o concurso público, né? Tipo assim, se eu já não trabalhasse numa multinacional... Eles iam ficar no meu pé para isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei que saí e eu fui fazer um extra num restaurante perto de casa, que era uma pizzaria. E aí, era para trabalhar. Eu cheguei pro cara, o cara falou assim, nossa, eu não tô o Malta, né? Que era o chefe de cozinha e um dos sócios da pizzaria. Ele falou assim, olha, eu não tô entendendo muito bem por que você quer trabalhar aqui. Porque você é super nova, tem um currículo muito bom, mas totalmente corporativo. O que você quer fazer aqui? Quê, né? Por quê? Aí ele falou assim, eu te chamei porque eu tava mais curioso do que outra coisa, sabe? Não é nem porque eu tenho... Entender esse motivo aí, pô. Mas eu não tenho nenhuma posição exatamente aqui vaga nesse momento, mas eu queria entender. Eu falei, cara, eu quero experimentar. Quando eu falo experimentar, dá muita ideia de que eu era uma filhinha de papai, né? Tipo assim, saí do trabalho e agora eu quero experimentar. E eu nunca fui, né? Tipo... Pelo contrário, eu fui trabalhar com 15 anos porque não tinha grana. E eu falei, olha, só vou conseguir fazer inglês, espanhol, faculdade e qualquer curso que eu queira se eu começar a trabalhar agora. Né? Por isso até que eu fiz um colegial técnico, porque é o colegial técnico que me levou para uma empresa grande, assim, mais fácil. E aí o cara falou assim, eu falei, olha, eu quero que você me coloque ou no bar, olha que interessante, ou no bar, ou na cozinha... Ou no salão. Só não me coloca no caixa, porque no caixa vai ser uma coisa super... parado, vai ser super administrativo. Vou aprender. Eu quero dinamismo, eu quero ir pro rolê. Quero ir pro rolê, exato. Então teria que ser salão, cozinha ou bar. E aí ele falou, olha, legal, atitude, né? Porra, legal. Não, ele falou assim, legal, não tem nada disso aqui agora, mas ele me ligou 2 dias depois e falou assim, olha, você pode trabalhar na recepção, você pode trabalhar de hostess de final de semana, sexta e sábado à noite. E aí eu topei, e aí eu comecei a vender vinho na recepção. Mas sem saber. Sem saber. E aí eu lembro que o maître, na época, ele falou assim pra mim, nossa, mas onde que você aprendeu, né? Tal. Eu falei assim, não, mas eu não aprendi. Não aprendi. Aí ele falou assim, não, mas é que você tá vendendo, né? Porque eu oferecia... As pessoas ficavam 45 minutos, 1 hora na espera, então elas ficam putas, entediadas, né? Elas ficam tipo... E aí eu assim, não, vamos lá, olha, tem a nossa entrada. Você tava deixando essa espera mais leve. É um alho, né? Porque chamava alho no azeite. A pizzaria. É um alho que a gente leva ao forno, né, no azeite, aí você tira ele da casquinha, perde toda a acidez, você passa na casquinha da pizza, né, que vem umas casquinhas assim pra você comer, e tem a cebola, que é assim, assim, assado, e aí você vai acompanhar com vinho e tal, e a pessoa já ia comendo e bebericando pra ficar menos... nervosa, né? E aí, conclusão, que ele me emprestou o primeiro livro de vinho. Você mastigou ele. Aí eu fiz as primeiras degustações com a Karina Cooper, que é uma mulher que eu encontrei hoje, inclusive, maravilhosa. Que legal. Foi minha primeira professora, assim. E aí, a partir daí, foi aí que começou. Só que assim, antes de eu querer ser sommelier... como uma boa marqueteira, eu queria entender a cabeça do consumidor. Então, esse era o meu objetivo. Tá. Eu queria entender o que o consumidor brasileiro entendia de vinho, o que ele bebia, Por né? quê? Por que ele bebia? Porque, assim, na minha casa não era costume ter, né? Eu sempre cresci vendo meus tios, todos... Ninguém nunca foi super entendido de bebidas, mas, assim, sempre foi cerveja, né? Família de cervejeiros. Mas assim, não era cerveja artesanal como hoje, mas era cerveja, né? Nem tinha. Então, assim, eu queria entender o que o consumidor pedia, queria, sabia, sabe? Só que aí foi inevitável, porque ao mesmo tempo que eu queria aprender sobre isso, eu acho que isso é você realmente vivenciando, principalmente um restaurante. Lógico. É isso, não adianta você falar, você não vai aprender sobre consumidor na escola. Né? Não vai. Você vai aprender, no dia a dia, trabalhando em sala,
você estando em restaurante, se comunicando hotelaria, frente a frente ali. Em hospitalidade. Então, e aí, o que aconteceu? Eu, a partir daí, assim, foi muito rápido. Eu falei assim, bom, mas também quero aprender sobre a bebida. E aí eu entrei no primeiro curso, que foi um básico, e em seguida emendei já o de sommelier. Então, falou, puta, agora é isso que eu quero. É isso que eu quero. E a tua família aí, nesse ponto, já tinha largado tudo. Larguei tudo, né? E Larguei agora, tudo aos 20 e poucos anos, né? Vou vender vinho. Pô, você tá maluca, Você tá maluca. né? Na verdade, assim... E o mercado, assim, bem cru, né, na época. Ah, sim. Quando a gente fala dos profissionais, até estava comentando isso esses dias, quando a gente fala dos profissionais que atuam hoje com mais tempo de carreira, a gente está falando, posso estar errada, mas não quero, né? Eu imagino que a gente está falando de pessoas que tenham, assim, até 30 anos. Tem uma pessoa ou outra que tem um pouco mais do que isso, trabalhando com vinho, mas não tem tanta gente, né? A minha geração... Mais restrito, né? A minha geração é de quem tem 20 e poucos anos trabalhando com isso, assim, né? E aí, eu, de fato, não pensava só em vender vinho, porque eu sempre... No meu assim, né, de corporativo, eu trabalhei muito sempre fiz muito evento. Então, isso também me deu toda a minha bagagem do corporativo, eu aplico até hoje, né? Em tudo, assim, né? Principalmente eventos. E aí, nesse meu aprendizado, assim, de começar a trabalhar em restaurante, já foi muito legal, porque lá rolaram os primeiros eventos, assim, não eram de vinho, mas no próprio restaurante mesmo. Eu já comecei a interagir nesse sentido. Depois eu decidi me preparar mesmo por 6 anos, né? Então isso foi de 2003 a 2008. Tá. 5 anos, né? E aí ali eu obviamente fiz bico num monte de lugar, trabalhei num monte de coisa, porque assim, para eu pagar um curso de sommelier, eu tive que trabalhar... E é caro, né? Muito. Por isso que eu falo que hoje o meu papel, depois de tanto tempo de carreira, também é formar pessoas, né? Por mais que eu tenha o meu trabalho de dar treinamento nos restaurantes, nos hotéis e tudo mais, cada vez mais eu quero formar pessoas, porque eu sei o quanto é difícil entrar no mercado. Né? Para eu conseguir fazer o curso, eu trabalhava às vezes em 3 lugares ao mesmo tempo. Então não é uma profissão barata, você investe muito. Acho que, né, quando a gente está falando de vinho, cerveja, destilados, todo mundo estuda muito, investe muito, e a gente financeiramente não tem esse... Não tem imediato, assim, médio esse e longo retorno, prazo, né? Ou se tiver. Se tiver, né? Bom, e aí, durante esse período de 5 anos aí que eu me preparei, 5, 6 anos, eu trabalhei em outras coisas, mas sempre fazendo alguma interação com o vinho, ou vendendo para alguma importadora, ou fazendo evento. E aí eu comecei a, de fato, entender que aquilo era o que eu queria, porque eu falei assim, cara, eu vou dar esse passo, né? Porque coragem eu tenho. Eu sou super corajosa, eu sou mesmo. Coragem e comunicação. Tenho de sobra. Só não tenho dinheiro. Não nasci herdeira. Vou precisar fazer o dinheiro aí. Mas eu falei assim, para eu dar esse passo, eu vou me preparar e vou ver se é esse mesmo rolê. E aí eu entendi, no final, assim, no começo de 2008, que era isso. Aí eu já estava me formando já como sommelier. E aí eu fui trabalhar em outro restaurante. E lá... Quanto tempo de curso, desculpa? Poxa, hoje eu acho que a gente está falando o quê? De uns 2 anos, eu acredito. Porque mudaram um pouco os módulos, né? Lá da escola onde eu estudei. Mas mais ou menos isso, eu acho. E aí eu fui trabalhar em outro restaurante. E nesse restaurante eu já assumo minha primeira posição como sommelier. E eu acho que o mais importante é dizer que eu tive propostas enquanto eu estava estudando para trabalhar em restaurantes muito renomados, muito tops. Olha, assim, que legal, sabe? que legal. Mas eu não quis. Não. Assim, não, dou contra. Eu não quis. E para mim isso era muito claro. Se eu quisesse entender o que a massa consome, eu não ia aprender nesses lugares, né? Esses lugares eu ia ter uma excelente experiência de prova. Ou seja, eu ia ter acesso a tomar grandes vinhos, petrus, enfim, fazer verticais e fazer um monte de coisa com grandes vinhos ícones, né, que a gente considera no mundo do vinho. Mas essa experiência de prova eu também poderia ter de outra forma.
O que eu queria é entender o que o consumidor, digamos, não gosto de usar essa palavra, mas médio, o que essa pessoa consome. Não a galera que tem muita grana. A galera que tem muita grana normalmente conhece muito, viaja muito, coleciona. Então, claro, eu ia aprender, ia ter interação, ia ter muita exposição de prova, mas não era essa galera que eu queria entender. Eu queria entender a galera que tá antes disso. Tá. E foi a melhor coisa que eu fiz. Que tem ali, que às vezes nem sabe tanto assim de vinho e acaba comprando um ou outro. É uma galera que às vezes toma porque tem gente que toma por status, né? Tem gente que bebe vinho por status, tem gente que bebe vinho por ser uma coisa de família, né? Ah, porque meu pai bebia, porque sempre teve aqui em casa. Já tá intrínseco ali e tal. Mas tem muita gente... A maior parte das pessoas não manja, né, na real. E tem muita gente que não bebe porque, puta, será que eu vou gostar? Como que é? Acha também muito complexo. Porque complexo, o vinho né? é complexo, mas ele é muito mais intimidador no Brasil do que em outros lugares, né? Porque é cultural. É cultural. Então, na França, na Itália, ou mesmo aqui na América do Sul, Argentina, Chile, a galera tem aquilo, a bebida no dia a dia, né? Tem o vinho no dia a dia. É muito comum, as pessoas comem, almoçam com uma taça de vinho. E no Brasil, isso... E a produção é maior também. Sim, sem dúvida. Mas, assim, eu acho que está muito ligada à cultura do consumo, assim, sabe? A gente, de bem pouco tempo para cá, é que as pessoas se permitem beber vinho num almoço de negócios, assim, sabe? Porque antes era... Meu Deus do céu! Você vai beber e vai trabalhar depois. Tinha os tabus, né? Vai beber e vai trabalhar. Ou tipo assim, não nossa, tá certo. Vamos... Vai beber meio-dia. Quero beber uma taça. Daí, tipo, nossa, mas se meu chefe passa aqui, sabe? Então... Era tipo um puta medo, né? Então, hoje acho que isso, tá mudando isso. Não, isso mudou, com certeza. O consumo do vinho, a forma, a informação também, né? Sim, a gente tá tendo mais acessos agora também a outras marcas e... a internet e tudo mais mudou tudo, né? Mudou tudo, assim, o acesso à informação e as pessoas, né? O que tem de gente... Isso é pro lado bom e pro lado ruim, né? Sim, a gente estava até falando sobre isso antes, né? O quanto de especialistas que nasceram junto na internet, né? Nossa, impressionante. Você entrando um pouco nesse ponto, você acompanha isso? Você vê muita coisa que você fala assim, meu, o que esse cara tá falando? O pouco que eu vejo já é suficiente. Indignada. Já é suficiente pra falar assim, meu Deus. Você quer fazer um hate ali, né? Você quer fazer um hate, você fala assim. Você segura pra... Poxa, eu acho que é uma responsabilidade tão grande, né? Você pode mudar o consumo de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então você está ali mostrando, tudo bem, as pessoas podem também procurar em outras fontes e tudo mais, mas se você segue um profissional que você respeita, que você admira, então assim, é muita responsabilidade. Ele se torna sua autoridade, né? É uma referência, né? Tô seguindo um especialista, tá falando isso, né? Então, eu acho bem complicado, assim, porque, de fato, tem pro bem e tem pro mal. Em todo lugar, né? A gente já recebeu algumas pessoas aqui que cada pessoa tem o teu segmento, a tua profissão, o teu negócio, mas diante de todas as redes sociais e a internet, no modo geral, tem sempre isso, né? O lado bom e o lado ruim, né? E quem tá ali assistindo, que é um espectador... que na maioria das vezes é leigo, né? Precisa saber filtrar isso, né? Mas é difícil, né? Como? Tem como? Não sei se tem como filtrar, cara. Às vezes pegar o que ele tá falando e pesquisar em alguma literatura, alguma coisa assim, talvez. Pode ser. Eu sou uma pessoa mais analógica, né? Então, assim, eu não consumo tanta coisa assim, mas eu tô sempre nas redes, principalmente postando meu trabalho e tudo mais, mas eu não tenho, como eu toco muitas frentes assim dentro do vinho, eu não tenho muito tempo de ficar, sabe, vendo, mas pouco que eu vejo, e eu acho que é isso, né, a gente tem que ter esse cuidado, assim, sabe, é um filtro mesmo, né? Um filtro. É difícil fazer. As redes sociais te vendem muito hoje ou não? Você já tem o teu network ali mais fiel. Olha, o que eu acho, olhando, né, para muita gente do vinho, principalmente, eu nem tenho tantos seguidores assim,
Mas os meus seguidores são super fiéis, assim, eles são super revertem, veem o que eu tô fazendo, sabem o que eu tô fazendo, me seguem, vão aos eventos, compram os cursos. Então, eu acho que isso é uma coisa que lá atrás, quando a gente estava falando um pouco sobre minha marca, né? Porque isso foi uma decisão que eu tive que ter lá atrás. A gente trabalha, né? Eu e uma amiga minha que sempre cuidou da minha identidade visual, do meu logo. Imagina, eu sou de marketing, eu ia querer tudo bonitinho, arrumadinho, loguinho. Você é sistemática? Sou. Eu sou bagunçada também para algumas coisas, mas assim, para essas coisas de, sabe, eu gosto de ter, é o cartão, você é a assinatura, mesmo faz, a cor, né? A tem fonte. Exato. E aí, essa minha amiga, a Mônica, que sempre cuidou das minhas coisas, a gente teve essa discussão há muitos anos atrás sobre o que eu trabalharia, se eu trabalharia o meu nome ou se eu trabalharia uma marca. E eu acho que, sabiamente, a gente trabalhou, né? Eu falei para ela que eu queria trabalhar meu nome, porque a partir do meu nome eu consegui criar, né, projetos que hoje, por exemplo, tem a minha curadoria. Você consegue ter uma amplitude maior em... diferente se falar assim, um nome ali. X, né? Sei lá, não sei nem que nome eu colocaria, mas assim, isso, a partir do meu nome eu consigo transitar, né? Tanto é que como eu não trabalho só... eu não trabalho só com vinho, eu trabalho mais com vinho do que qualquer outra coisa, mas, por exemplo, agora no próximo Dia das Mulheres eu vou fazer um evento com a Dádiva, que é uma cervejaria onde eu trabalhei por 3 anos, então, né, eu transitei também por outras bebidas, e aí eu acho que é isso, né, quando você trabalha o nome, você aumenta o nicho ali, que você pode... Eu não tô só, né, óbvio, as pessoas me relacionam muito a vinho, mas elas sabem que eu trabalho com bebidas. Legal. E mesmo porque acho que o consumidor pensa muito nisso também, né? Que o sommelier é só de vinho. E você aprende sobre todas as bebidas. Todas as bebidas. Só que aí você se especializa. Você escolhe. Né? A gente gravou aqui com um sommelier de cervejas também. Foi bem legal. Sim. E é legal dar quebrar esses paradigmas, desmistificar muitas coisas. Você tem contato ainda com o consumidor? Ou a tua área de atuação é mais voltada para treinamentos e bares e restaurantes? Tenho muito contato com o consumidor. Porque os meus trabalhos, normalmente, eles sempre vão fazer com que seja como se fosse um círculo, assim, né? Então, por exemplo, eu atendo restaurantes. Hoje eu atendo muitos restaurantes no Brasil todo. Como eu atendo esses restaurantes? Eu atendo com consultoria, né? Com assessoria, um treinamento de brigada... E aí, quando eu faço um trabalho nesse restaurante, normalmente eu sempre proponho para que eles façam eventos para consumidor. E esses consumidores, naturalmente, vão me seguir, vão procurar o meu trabalho. Né? Quantos que... Paty, eu te conheci no restaurante. E aí você vai começar a ter aquele problema que eu falei que eu preciso andar com um ponto já, sabe? Que não é nenhuma pretensão, mas é falta de... Não dá pra você lembrar de todo mundo, sabe? Não dá. E aí eu vou ter que andar com um ponto que vai falar assim... Essa pessoa... Porque a pessoa fala, nossa, eu fui a uma palestra sua em Campinas. Aí eu assim, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu fui buscar 800 vezes pra Campinas, assim, do tipo, não sei, né? E aí, que você tá falando para um monte de gente, a pessoa só tá vendo você ali, você é a única para ela, né? Exato. E aí, normalmente as pessoas dizem, então, eu queria saber mais de vinho, falei de você pro meu marido ou pro meu cunhado, e aí a gente quer montar uma turma, ou a gente quer que você faça alguma coisa em casa, né, uma degustação, a gente cozinha, você fala dos vinhos, ou enfim. Então, acho que assim, sempre vai cair no consumidor, né, por mais que eu trabalhe com frentes, né, e eu também trabalho com um segmento corporativo. Então, eu atendo muita empresa. Tá. Mas aí é a mesma coisa, né? Se eu vou fazer uma interação com um grupo de gerentes, intendentes ou para clientes dessa empresa, esses caras são consumidores, né? São consumidores. Essas mulheres são consumidoras, então elas sempre vão depois, de alguma forma... Por mais que ele tá ali não com esse intuito mais... É um plus que a empresa está dando, ele quer levar para casa uma informação legal, poder compartilhar com a mulher. Exato, na roda então de sempre essa pessoa consumidora, ela volta assim, sabe? Então eu tenho total interação com o consumidor, muita interação com o consumidor. Legal. E com o podcast também, né? Que o podcast também... Acho que o podcast, ainda assim, foi uma forma, por isso que para mim foi uma coisa muito importante quando a Globoplay...
O convite partiu da Isabelle, que é minha dupla. Ela é jornalista, Ela é jornalista, e ela é uma jornalista especialista em vinhos. E aí ela precisava de uma dupla, e ela falou, Paty, né, eu quero que seja você, se você topar, né, a gente se conhece, gosta do jeito que você fala, tal. E aí, assim, para mim, o podcast é uma forma, é o alcance, né? A gente tá falando de alcance. Porque aí a gente tem tanto a interação no ao vivo, né? Agora eu não entro mais ao vivo, mas eu entrei muito tempo ao vivo na CBN à noite. Então era num horário muito importante, né? Que era o horário das 7h15. Nossa! Que a audiência é altíssima. É altíssima. As pessoas estão ali, tipo, dirigindo para casa, estão, né, no busão, no metrô. Querem ouvir. Ou já estão indo pro teu compromisso e aí, pô, houve um trecho seu falando, pô, já vou parar aqui no mercado, vou comprar uma garrafa. Exato. Já fica, né? Já fica com não tem nada. Pô, peraí. E isso acaba criando também uma consistência, né? Tipo... Sim. Não, assim, a gente era toda terça e quinta. E aí tem os episódios, né? Que eu sempre, no meu perfil, eu vou repostando e falando, olha, né? Esse episódio aqui fala sobre isso, sobre aquilo. E aí é um alcance que eu não tinha, né? É um alcance que eu acho muito importante, porque senão, não sei quanto tempo eu levaria, assim, para chegar nessas pessoas, né? A gente tem muita gente no Brasil. Você sente essa... Acho que conhecendo você aqui agora, já sei até a resposta, mas essa sede de... Puta, eu sei muita coisa. Eu sei que eu ainda posso aprender. Mas eu quero me comunicar, eu quero falar isso para as pessoas. Eu acho que, assim, quero que as pessoas saibam disso, né? Sim. Você tem essa sede, né? Não, total. Porque quando eu passo, né, lá atrás, quando eu decido que eu quero saber sobre o comportamento do consumidor e quero saber de vinho, a minha decisão pela educação já começou ali, né? Então, eu rápido fui trabalhar em importadora. Na importadora já entenderam o meu poder de oratória, e porque ainda assim, o vinho é uma coisa que é muito... Tem muita gente que fala de uma forma muito complicada, né? E eu sempre quis me aproximar ao máximo das pessoas. Uma maneira mais didática. Exatamente. E tal. Eu costumo fazer uma... E precisa, né? Porque, pô... Não, cá entre nós é complexo, né? Não, assim, e isso... Eu aprendi muito isso também dando os treinamentos, né? Porque não é porque as pessoas trabalham nos restaurantes que elas sabem o que significa fermentação. Então, a gente tem que ensinar o que é fermentação, mas de uma forma muito fácil, muito lúdica. E esse sempre foi o meu jeito de ensinar, né? E eu até brinco, né? Que eu falo assim, que eu amo o podcast do Mano Brown, né? E ele, eu vi que você postou hoje. Eu amo, e ele acessa as pessoas, né? Ele consegue acessar... Tá, é difícil acessar todo mundo, mas ele acessa muita gente. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Se eu tiver que fazer uma palestra, um workshop para uma galera super entendida, viajada, e, enfim, eu vou fazer. Mas, assim como eu fiz inúmeras palestras em chão de supermercado para pessoas que estavam ali fazendo compra. Agora, ali, e eu falei de vinho. Que eu vou comprar? E a pessoa no final, né? E assim, pessoas mais idosas, gente nova, todo mundo, assim. E a pessoa chegar assim e falar assim, nossa, eu já tinha tido outras interações e não tinha ficado tão claro, assim, né? Você é muito clara, você me deixou assim... Eu entendi. Elucidou muita coisa que tava... Tipo, a pessoa fala, eu entendi. Quando a pessoa fala, eu entendi, é isso. Ponto, né? É isso, né? assim, uma estrelinha pra Patrícia. Não, eu zerei, porque assim... É isso, eu não quero... Eu quero que as pessoas entendam que a bebida, né, que o vinho, principalmente... embora não seja acessível a todos, por uma questão de grana, a gente está num país com puta problema social. Então, assim, para mim, que sou muito consciente nesse sentido também, é fogo trabalhar, sabe? Com uma coisa que é tão de luxo, né? Eu queria que fosse acessível a todo mundo, mas eu queria que as pessoas comessem primeiro. Com certeza, né? Você vai comprar uma garrafa ou você vai comprar 1 quilo de carne, né? Exato. Mas, assim, ainda assim, eu acho que... o vinho, ele foi criado um status em cima dele, e aí as pessoas, né, como eu te falei, cultural. Na França, né, ou na Itália, ou no Chile, ou na Argentina, é tudo muito, né... Tá ali no cotidiano de cada um ali. E o vinho, por muito tempo, hoje não mais,
ainda, mas não tanto quanto era no passado, era um evento, né? As pessoas falavam assim, ai, vai um casal de amigos em casa e eu vou comprar uma garrafa de vinho, assim, sabe? Então era, nossa! Não, e eu fui na adega ali, pô, escolhi, tinha um sommelier, me explicou, pô. Então, eu gosto muito da ideia das pessoas naturalizarem isso. É lógico que, de novo, a gente está falando de pessoas que têm grana para comprar, mesmo que sejam os mais baratinhos de mercado, mesmo que sejam esses vinhos, mas que elas encarem isso como uma coisa um pouco mais do dia a dia, sabe? E é um movimento que vai acontecer cada vez mais. Mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Então isso que é o mais legal, é você chegar depois de 20 anos e falar assim, caramba, ainda tem muito. Ainda tem muito. Tem muito mercado. Mas o que é esse muito? É muito, porque a gente tá falando de... A gente não chega a 3 litros per capita. Ah, é? Qual o país que consome mais vinho? Agora nem sei mais, mas assim, sempre França e Itália tiveram na frente, assim. E sempre essas litragens, essas dosagens, elas mudam, né? Claro, por conta de economia, tem vezes, né? Então, assim, isso tem muito no passado, né? De épocas que os vinhos tiveram uma qualidade menor, o consumo, aí eles eram mais baratos, o consumo era maior, enfim, isso vai muito oscilando, mas, assim, tem países que bebem 30, 40, 50 litros per capita, ano, né? Então, a gente nem chegou em 3, assim. Teve um rolê, assim, que enganou bastante, que foi a pandemia, né? Porque meio que o vinho foi uma bebida que foi meio que eleita, assim, as pessoas... Eu trabalhei muito, eu trabalhei muito na pandemia. Teve mais tempo de consultar ali, de ver, de poder perguntar, né? Eu trabalhei, foi uma das épocas, assim, que eu trabalho muito já no dia a dia, mas, assim, você viu, pra gente conseguir marcar aqui, né? A gente tá desde o ano passado tentando. Você sumiu, né? Gente, e aí, pô, eu falei, pô... Sumi porque eu tava... Será que eu falei? Eu sumi porque eu tava trabalhando, mas, assim, é que é tanta gente. Não, e final do ano, eu imagino, depois que você respondeu a mensagem agora, né, depois de 3 meses... Aquela não fala assim. Não é? Não, tô exagerando. Mas assim, eu imagino que para você no final do ano, agora entendendo um pouco do teu trabalho, é o consumidor final, é o corporativo, não, onde acontece coisa. tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Em tão pouco tempo, então, assim, num limiar de tempo muito curto, né? O que eu acho mais interessante é que, assim, o Instagram não, o WhatsApp, ele, embora eu tenha os meus canais separados, né, e telefones diferentes. O meu, especificamente, recebe muita coisa. Eu imagino. E aí, assim, tem gente que fala assim, não é possível que ela não teve 1 minuto para me responder. Não, porque senão eu vou passar até na hora que eu... Eu só quero saber a uva. Quando eu estiver dormindo, eu vou estar respondendo. Então, assim, não tem como. Então, tem coisas que eu falo assim, ó, isso aqui eu vou deixar no não lido. Deixa não lido, uma hora... Para poder dar atenção devida. Onde que a gente estava mesmo? Também, perdi. Né? A gente estava falando de consumo, né? Então, e aí o consumo, a pandemia, que eu falei que eu trabalhei muito, eu fiz muito... Primeiro que assim, eu decidi fazer live. E aí assim, a galera, tem gente que até hoje me agradece, que fala assim, você salvou a minha pandemia. Porque eu fazia 3 lives por semana. 3. Bombando ali. Eu fazia 2 conversando com o produtor de vinho ou de outras bebidas. E fiz um projeto que eram 2 sobre bebidas, né? Então eu falei com o produtor do mundo inteiro, falei com pessoas da cerveja, falei com gente de coquetelaria. E eu tinha um dia da semana que eu falava só com mulheres. Então chama, né? Ainda tem o perfil, eu quero retomar uma hora quando eu tiver tempo, chama Em Bebidas. E aí eu falava com bartenders, tipo, mulheres que trabalham com bebidas. Que estão ali no dia a dia. E que não precisa estar só trabalhando na barra, mas que, de repente, uma representante comercial, né? Então eu fazia esse rolê de entender qual que era o rolê daquela mulher no mercado, sabe? Então foi muito legal. E aí, além das lives, né, que eu fiz mais de 60, eu acho, foram muitas, a rainha das lives. Não tinha o que fazer, né? A gente estava em casa. Não, e eu amo, né? Eu fiz muitas lives também, praticamente pelo menos uma por semana. Sim. Tinha que fazer.
E eu nem gosto, né, de falar, E outra coisa foi que eu fiz muita aula online. As empresas me contrataram muito para fazer degustação online com as equipes, assim. Então, bombou assim, isso, né? Aí você mandava garrafas, ou não? Você passava uma lista, mandava garrafinha, fazia o kit. Às vezes até com de harmonização, mandava queijo, sabe? Que legal, que legal. A gente, né, tem os parceiros que manipulavam tudo direitinho e a gente mandava e a gente fez muito de coquetéis também. E eu não conhecia nenhum sommelier na época. Me pediam muito de vinho. Porque era a mesma empresa que fazia pelo menos uma por mês, né? Então, a gente já fez de coquetelaria, mas agora a gente tinha que fazer de vinho e tal. Falou, não tem ninguém pra te indicar. Poxa. Aí depois lá na frente voltava e fazia comigo de novo. Então mandava os kits nas aulas. Era, assim, a gente vai falar de pandemia, foi horrível, né? Foi péssimo, mas eu acho que pra nossa área a gente trabalhou bastante. Né? Eu acho que assim, teve... A galera de restaurante sofreu muito. A galera de restaurante sofreu muito, né? Porque eu vejo que a gente se deu melhor. Eu, pelo menos, né? Você tem sua empresa, eu tenho a minha, então a gente conseguiu se virar, assim. Mas teve várias pessoas que acabaram que não conseguiram. Não tiveram essa força. E outra, né? É um rolê muito, né? Do dia pra noite, a gente... Era ficção científica, todo mundo de máscara. Maluquice, eu brinco muito, eu tenho uma vizinha que ela falou assim, não, daqui 15 dias tá tudo bem. E toda vez que ela quer falar alguma coisa que a gente fala assim, não. Aí a gente falou assim, né, a pandemia quer durar 15 dias. Então é muito louco, assim, porque a gente... criou um rótulo dela. Sim, e a gente... Acho que isso, né? Mas para mim, uma coisa que foi muito importante na pandemia, que eu gosto muito de falar, e que eu tenho falado, né, bastante ultimamente, é sobre o consumo. Porque eu tenho, né, diariamente eu tô na rua visitando cliente, levando vinho para degustar, não só para colocar em carta, mas para treinar a brigada e tal. Então, a gente, quando se depara numa situação que você não precisa beber, né? Eu me deparei assim, do tipo assim, hoje eu não vou pra rua, não tenho que fazer treinamento, não tenho que fazer degustação, não tenho que fazer, né? Porque, óbvio, eu posso não consumir. Então, eu fiquei muito, muito feliz com o resultado, assim, sabe? Porque eu falei assim, cara, eu tô bebendo muito menos, eu tô, né, mais... exposta, né? Por mais que estivesse rolando uma confusão louca e muito risco, né? Porque também a gente tem que lembrar... que a gente tem que lembrar que a gente trabalha com sensorial, né? Então, assim, para qualquer profissional de bebida, a pior coisa que poderia acontecer era pegar Covid, né? Mas acho que teve... Foi o meu principal medo, assim, eu peguei 4 vezes, né? A minha esposa é médica. Nossa! Então, e ela não parou, né? Então, ela trazia para dentro de casa os bichinhos. No começo ali, a gente fazia uma puta estratégia, né? Então, a gente morava num sobrado, aí eu tava com a filha pequena, minha filha tava com 1 ano e meio. Eu tinha que segurar ela no quarto e aí a Raquel entrava, tomava banho, tirava toda a roupa, não sei o quê. Mas, você não dá pra você fazer isso todo dia. Então, chegou uma hora, quando a gente pegou a primeira vez, a gente desencanou e, vamos. Aí ela pegou, eu peguei, aí foi. E meu medo era esse, justamente. Não, você perde o olfato. Aí eu acordava no outro dia, eu começava a cheirar álcool, cheirava café. Beleza, o olfato não tá funcionando. Porque tem gente com sequela até hoje, né? Não, e sequelas de várias ordens, né? De memória, de olfato, de paladar. Até de ar, assim. Galera... Eu acho... pode ser que eu tenha pego e não tenha tido nenhum... Você foi assintomática e tal. Eu tenho muitos problemas de memória. Então, por isso que eu tenho dúvidas. Mas, assim... Vamos culpar alguém, né? Vou pôr o problema da memória Covid. Mas, assim, de fato, eu não tive nenhum sintoma que eu falei, nossa, peguei, Tô mal, de cama. E no começo eu fiz vários exames, assim, então, enfim. Mas é isso, né? A pandemia foi uma lição. Pena que teve muita gente que não aprendeu nada, né? Não. Em termos de humanidade... Ou desaprendeu, né? Porque, pelo amor de Deus, deixa eu te falar, deu errado aí, o pessoal... A humanidade não tá fácil. Eu falei aqui atrás,
eu sou burro para vinho, né? Eu já fiz o curso básico, a minha mulher entende até um pouco mais que eu. Aliás, fazer uma pergunta, médico, então, por que médico, ela tem um grupo de amigos de médico, onde ela até compra vinhos, né? Por que médico é um adorador, assim, de vinho muito, assim? Eu já conheço médico que largou a profissão para ser sommelier. Inclusive na ABS, onde tem o curso, são médicos que viraram sommelier. Você tem uma justificativa para isso? Não. Cara, não sei, assim, nunca parei para pensar nisso, mas é um fato mesmo. Os caras, eles gostam muito. A minha teoria, não sei, a minha teoria é pelo fato de diagnosticar, né? Porque você, ao estar com a taça ali, você diagnostica o vinho, as lágrimas, que a gente tá falando, o aroma. Eu já pensei que você ia falar alguma coisa de saúde, assim, sabe? Porque acho que pela complexidade mesmo. Eu ia falar pela comprovação de que faz bem pra saúde. Olha, vamos chamar sua esposa aqui e a gente pergunta. Por quê? Pô, você tem uma médica em casa, né? Não, e ela fica brava porque às vezes ela tá de folga e aí ela fala, eu queria tomar um vinho, mas você não toma, né? E aí eu vou abrir uma garrafa que custa X reais e aí não vou tomar ela inteira, isso o que tal, tem que cuidar da Maju. Aí eu falo, eu até tomo, mas eu tomo assim, por tomar, né? Aí ela toma e fala, nossa, esse vinho é muito bom, ele tem isso, ele tem aquilo. Eu falei, mas tipo... Aí eu falo assim, eu sou burro mesmo, porque minha parte são os destilados, né? O que você me perguntar sobre determinada bebida, enfim, eu vou saber responder com o pé nas costas. Mas meu vinho, eu já fiz o curso, eu não sei. E aí ouvindo, acho que a gente pode entrar nesse tema que eu acho que é bem legal, assim, essa complexidade. Tem o velho mundo, tem o novo mundo, tem as uvas, tem as viagens. Você também não é, você também não sabe, você sabe alguma coisa. Mas se você me perguntar, me fala 5 uvas, eu não vou falar 2. Não, mas isso aí é porque eu acho que a gente, por exemplo, para mim é muito fácil de entender você falar assim, porque eu trabalhei numa importadora onde eu trabalhava com cervejas e destilados, então, de fato, eu precisava saber um mínimo disso, né, saber bem, não o mínimo, mas saber bem. Eu tinha um assistente que me auxiliava, então ele ficava mais com essa parte. Mas é isso, assim, olha, eu depois de sair dessa importadora, eu fui trabalhar numa cervejaria, eu sei sobre cerveja, mas eu não me arrisco a falar que eu sou uma especialista, né, porque assim, eu sei né, eu faço carta de bebidas, assim, mas eu não sou especialista em cerveja, então eu sei diferenciar os estilos, entendo aromas, degustação, e tal. mas assim, né, então acho que é um pouco isso que eu falo, assim, se eu for me aprofundar muito nisso, o meu HD já não sei se vai, sabe? E a mesma coisa destilados, assim, quando eu fiz o curso de bartender, que eu não terminei, né, e eu nunca escondi isso de ninguém, porque, enfim, foi bem no meio da pandemia, e eu acho que, e aí depois acabei não voltando e tal, mas por que eu fiz? Não porque eu queria fazer coquetel, porque eu sempre gostei disso aqui, eu gosto de estar sentada aqui. E ver o cara trabalhando, a mina trabalhando, sabe? Umas mulheres que dão um puta show. Eu fico assim, e eu gosto de ficar batendo papo, então eu gosto disso. E as histórias, né? Porque as histórias por trás de cada coquetel, enfim. As histórias de cada coquetel, as histórias que acontecem desse lado, porque isso aqui porque o balcão é um divã. Né? Eu com certeza. Já trabalhei do lado de lá, então assim, os clientes chegavam assim, era pra vinho mesmo, mas assim, desabafar. Às vezes eu tava sozinha, chegava um cara, eu ficava lá e falava. Então, assim... É muito legal isso, né? Então você tá ali como um terapeuta também, sabe? E aí é isso, eu não queria fazer o curso para fazer coquetel. Eu queria fazer o curso para conseguir conversar com os bartenders e as bartenders e poder falar, olha, e aí, como é que, né? Vou te vender tal bebida. Eu trabalhei com um monte de bebida que você tem aqui, né? Vários destilados. Para eu poder conversar com esse profissional, né? Ter assunto, né? Ser uma conversa técnica, uma conversa legal, de igual para igual. Então é isso, assim, né? Eu acho que por mais que você não manje de vinho,
Alguma coisa assim. Alguma coisa. Mas agora, né? Agora, fala pra sua esposa me ligar, que a gente vai resolver esse problema dessa garrafa pela metade. Mesmo porque, assim, tem várias coisas que você pode fazer, né? Pra você... Truques, né? Vamos lá. Vamos lá? Olha, eu ensinando as gambis. Bom, primeiro que, assim, o equipamento mais... Já pega aí o caderninho. Pega o caderninho. Anota que vai ter bastante história aqui. O equipamento, assim, que tem menos glamour no mundo do vinho, que nem sei se eu posso chamar de equipamento, mas assim, é o VacuVan, que é o mais barato que tem no mercado, que é uma tampinha de borracha que você vai colocar na garrafa e você tem uma bombinha que você vai tirar o gás. Tá. Isso é barato, funciona, não vai funcionar para você guardar o vinho, sei lá, uma semana? Não. Mas um dia para o outro, 2 dias, tá tudo bem. Você mata ali a garrafa. Você sabe que o vinho, depois de aberto, oxida, né? Então ele tá tendo contato com o oxigênio. Então, assim, a ideia dessa bombinha é justamente você tirar o oxigênio que tá na garrafa, mas, enfim, ele vai oxidar, né? Então, assim, a gente sabe que não vai ser um vinho franco. Você não vai tomar o mesmo vinho que você abriu hoje, você não vai tomar amanhã. Mas tudo bem. Então, esse é o mais prático, barato e tudo mais. Tem o Coravin. Você coloca na geladeira? Olha, não necessariamente. Eu tenho o hábito de colocar assim. Acho que a temperatura ajuda assim. Ali também. Outra coisa, Coravin, né? Coravin é um equipamento que, inclusive, existe a versão para profissionais, para os restaurantes, e a versão para consumidor. Então, ele é um equipamento que ele tem uma agulha que perfura a rolha e só vai funcionar com rolha de cortiça, né? Não vai funcionar com outro tipo de rolha, porque as outras rolhas, elas não são porosas, né? Então, elas não voltam. Elas, uma vez que você perfurou, elas vão... Vai ficar. Vai ficar. Então, a de cortiça não. Você perfura, mas ela volta. E aí, ele, ao mesmo tempo que ele tira o vinho da garrafa, ele injeta gás argônio. Então, por conta disso, o que vai estar dentro da garrafa, o que sobrou de vinho, não vai oxidar. Então, eu acho que... Interessante. E outra coisa, que aí é bem Gambi mesmo, é que você... A Gambi Master. A Gambi Master é você transferir a garrafa para uma garrafa menor. Para ter menos contato com oxigênio. Exato. Faz sentido menos isso. Superfície de contato com oxigênio. Faz sentido. Então você... Se eu tenho uma garrafinha pequena, e aí, assim, é qualquer garrafa, tá? Porque aquelas assim, não é sempre que eu vou ter uma garrafa de 375 ou de 187 de vinho. Então, assim, sei lá, tô com um pote lá, eu coloco aquela Gambi total. Nem é um pote hermético, né? Aquelas assim. Mas, assim, normalmente eu coloco numa garrafa, coloco uma garrafa menor. Mas é isso, né? Uma coisa que eu tava falando sobre consumo é isso. Eu não tenho muito hábito de chegar, eu não sou aquela pessoa que chega em casa e fala assim, ai. E quem tá assistindo agora vai falar, ai, que mentirosa. Mas não, é verdade. Eu não tenho o hábito de chegar e falar assim, eu vou beber um uísque. Eu vou beber uma taça de vinho. Não tenho. Eu já trabalho com isso, sabe? Eu a mesma coisa. Eu não bebo. Exatamente, no dia a dia. Então, assim, como eu já passo por isso, como se fosse, né? Eu já passo por isso. Mas como eu já passo por isso, assim, profissionalmente né, durante o dia, muitas vezes, né, teve uma época que eu chegava em casa todo dia muito tarde, fazendo evento à noite, né? Quer ver uma garrafa de vinho? Cada vez mais eu tô tentando, eu tento não estar na rua à noite, assim, porque eu fiz muito isso já, né, de jantar, palestra, e aí, sabe, você saiu da sua casa 9 da manhã, porque eu sempre trabalhei em escritório na maior parte do rolê, né? Então, quando eu empreendo há 13 anos, mas assim, eu tive minhas épocas de empresa, então as minhas épocas de empresa você entra cedo, né? Eu não trabalhava em restaurante, normalmente você fica até tarde, mas você entra um pouco mais tarde. Você faz o horário comercial ali. E aí à noite eu ainda ia para fazer evento e tal. Então, assim, eu nunca fui, de fato...
essa pessoa que chega e fala assim, quero tomar uma dose de uísque para relaxar, eu quero tomar uma taça de vinho para relaxar, sabe? Mas é óbvio, né? Quero tomar um banho, eu quero tomar um banho e dormir, porque assim, eu não quero falar com ninguém, inclusive, que eu tô por aqui, sabe? Mas é interessante, porque é o hábito de muita gente, né? Eu, trabalhando com isso, não tenho hábito de muita gente que trabalha com isso. Eu não tenho esse hábito, nunca tive, aliás. Mas, claro, eu gosto de beber, fato, né? Então, tipo, se eu tô no meu lazer, eu gosto. Acho que esse rolê de você ter boas garrafas e querer compartilhar com pessoas, né? E tem essa coisa de, tem uma garrafa muito foda e eu quero compartilhar com alguém que manje. Mas eu já compartilhei garrafa muito foda com pessoas que não manjam, porque naquela hora era isso, entendeu? Momento, então, né? Por mais que a pessoa não entenda que ela tá bebendo, a pessoa tava ali comigo e tá tudo bem, sabe? Eu não acho que tem regra pra isso, né? E você vai sair com a turma de amigos, chama a Patrícia e aí eles jogam tudo nas suas costas. Patrícia, que vinho que a gente escolhe? Ou você vai num restaurante, escolhe aí, Paty. Escolhe que vinho que a gente vai tomar, o que vai combinar. Você acaba tendo que estender o teu trabalho. Olha, na vida social também, né? Para amigos, eu acho que não tem tanto problema, assim, sabe? Tipo, eu tenho prazer em ajudar, assim, e é raro isso acontecer, alguém me ligar do mercado, ou... A minha prima, ela falava uma coisa muito legal, que eu adorava. Ela falava assim, Paty, posso comprar tal vinho, mas eu não vou passar vergonha, né? Que ela queria comprar uma coisa que ela não fosse passar vergonha. Isso é outro ponto também, né? Você vai se reunir, sabe que você vai estar lá, a Patrícia vai estar lá, que vinho que eu vou levar? Não, ninguém me dá vinho, ninguém me dá vinho de presente, ninguém me dá vinho, não. E além de tudo, quando eu vou assim à casa de alguém, a galera fala assim, joga todos os vinhos, sei lá o quê, esconde, que a Paty também. Eu falo, gente, eu não sou esse monstro, para. Acaba criando esse pelo rótulo, contrário, né? eu assim, ao longo da minha carreira, eu fui me tornando assim muito mais flexível, entendendo, né? Porque aí você começa a entender, né? Hoje eu trabalho com pequenos produtores, então é muito distante da indústria. São vinhos normalmente com uvas que eles usam, com uvas de resgate, uvas que a galera não quer beber, sabe? Então não tem mais uvas isso. De resgate. Uvas que são antigas, mas que elas não são muito usadas, né? A galera não quer. Elas são renegadas, assim. Porra, tadinhas. Mas tem várias, assim. E eu acho que com os pequenos produtores, tem esse... A gente fala resgate, né? Mas que é justamente isso. Eles darem valor para uvas que são uvas e que muitas vezes a indústria não quer, enfim. Então... Mas que ainda fazem vinhos Não, fazem bons, vinho normalmente, né? Não, E aí, assim, acho que as pessoas têm um pouco... Então, eu nunca vou deixar de dar uma dica ou de ajudar um amigo. Agora, com as redes sociais, as pessoas... Todo mundo acha que você é amigo. Né? Então, assim, sempre tem um direct ali, né? Sempre tem um direct Postou chegando, alguma coisa... E aí eu acho muito interessante, porque outro dia eu vi uma postagem, agora eu não vou lembrar, mas eu até salvei, que era tipo assim, não peça de graça o que é o trabalho de alguém, era uma coisa assim, sabe? Ou seja, se eu tô andando na rua, aí, sei lá, eu tô na fila do supermercado, aí eu começo a conversar com alguém, porque isso é muito de brasileiro, né? A gente começa a conversar em qualquer lugar, vira amigo de infância, na fila do correio. E aí a pessoa fala que é, sei lá, psicólogo, terapeuta. Você não vai perguntar as coisas pra essa pessoa, você vai do tipo... Quero fazer uma consulta aqui. Exatamente. Médico, né? Do tipo, eu não vou conhecer a sua esposa, eu vou falar pra... tô com um problema, sabe? E eu acho... Aquela coisa de criar o filho de um amigo meu. E assim, eu acho que é a mesma coisa. Então as pessoas, acho que pela proximidade das redes, elas acham que tá tudo bem, né? Tipo, perguntar qualquer coisa em qualquer hora, né? Tem muita gente que me pergunta sobre coisa de viagem, assim, e às vezes eu não respondo por falta de tempo, mas não porque eu vou responder com um roteiro, mas porque eu vou responder, olha, quando você precisar, eu faço esse roteiro para você, né?
me avisa com antecedência, e aí você me fala se você quer um roteiro que eu te acompanhe ou se você quer só o roteiro dos lugares onde você vai. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Quer dizer, eu não viajei a vida inteira. Você investiu nisso, né? Exato. E eu não estudo sobre isso para, tipo, distribuir um rolê, tá ligado? Então, não sou uma agência de viagem. Exato, né? Exato. Eu acho isso, assim, acho que as pessoas... Tem muito conteúdo aberto e tá tudo bem para quem quiser fazer isso, mas eu também acho que existe uma falta de bom senso. De bom senso, de achar que a gente está disponível... Saber o limite do profissional. Exato. A gente está disponível para tudo, para qualquer tipo de informação, né? Então eu tô aqui, vou perguntar se esse vinho é bom ou ruim. Isso é o que eu mais ouço, né? Esse vinho é bom ou é ruim? Vale a pena, né? Vale a pena comprar esse vinho. Aí eu falo assim, gente, é tão complexa essa resposta que... Compra e experimenta. Não, e não é só isso, né? A gente está falando de que ótica, né? É bom ou ruim de paladar? É bom ou ruim no processo de produção? É bom ou ruim... Né? Tem tantos sentidos para essa pergunta. Então eu acho isso, assim. Mas eu, normalmente, quando... Sim, eu tô com amigos, assim... Às vezes sobra para mim. Faz parte, né? Para mim também sobra muito, né? Escolher, Eu recebo muitas mensagens e pessoas que vêm aqui também que, eu quero fazer tal receita, quero comprar tal bebida, e assim, eu acabo ajudando mesmo, porque eu acho que é isso, é a nossa comunicação, né? Você mostrar para a pessoa, colocar ali um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, mas tem que ter também uma linha ali de pausa dessa pessoa, né? Tem que ter... Até onde vai, né? É um limite, né? É um limite. Então, é isso, pô. Eu faço uma imersão, né? E, enfim, eu faço várias aulas de várias coisas. Eu não gosto de chamar de curso, porque eu acho que curso é em escola mesmo, um certificado, mas eu chamo de imersão, de encontro e tal. Então tem, sei lá, a Introdução ao Mundo do Vinho, que são 4 encontros, e aí você, tipo, mais ou menos 3 horas cada encontro, a gente degusta um monte de coisa, eu faço muito exercício sensorial, né, a gente vai calibrando o tempo todo o olfato, o paladar, enfim. Mas é isso, assim, sabe, esse é o meu trabalho, então, assim, né, quando você vai fazer uma pergunta para um profissional... Tenha bom senso. Tenha bom senso. É importante, assim, porque é isso, né? A gente investe muito em estudar, em abrir garrafa, em viajar, né? Falar em abrir garrafa, vamos abrir uma aqui que ela tá aqui me olhando. Vai beber vinho, então. Vamos tomar um vinho, né? Tô aqui com uma sommelier, né? Vamos lá. Eu preciso de um abridor, aliás, é muito interessante isso. Ainda bem que eu achei esse abridor, né? Porque... já vai me dedurar, né? Pro público que eu não trouxe, é que eu troquei a bolsa. Não, eu achei que eu não ia ter aqui, a gente ficou procurando um tempo antes de começar. É verdade. Bom, esse vinho é um vinho que eu trouxe da Argentina. Produção, 2 tacinhas aqui, por favor. A gente tá num bar, né? Tem zilhões de copos atrás e não tem uma taça de vinho. Tem uma taça, hein? Pô, você sabia que eu ia vir aqui, hein? Não, ela foi no processo de lavagem, por isso que ela não tava aqui. Tá. Então tá bom. Vamos lá. Bom, esse é um vinho que eu trouxe de uma viagem que eu fiz pra Argentina no ano passado, no começo de 2023. Agora eu não sei se é 22 ou 23, mas enfim. E, bom, a Malbec é uma uva francesa, ela é muito, muito plantada na Argentina. Então, a maior parte dos consumidores acham que a Malbec é uma uva argentina, assim como a Taná é uma uva uruguaia, assim como o Carmenère é uma uva chilena, mas na verdade não. Essas 3 uvas que eu citei, elas vieram da França, nasceram na França, a origem francesa. Só que aí é isso, né? Elas se adaptam de alguma forma ao que a gente chama de terroir, que é aquela uva plantada num espaço onde a gente tem um solo diferente, um clima diferente, latitude, altitude, tudo isso vai influenciar na forma de adaptação. Então, às vezes ela se dá melhor em lugares mais quentes, assim, embora eu acho que
quando a gente fala principalmente da Argentina, de Mendoza, a gente está falando de um lugar desértico, mas tem infinitos vales ali que são mais frios, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma uva que se adaptou muito bem. E esse é um Malbec que é feito por uma vinícola que ela trabalha de forma convencional. Isso é uma coisa bem legal, porque hoje existe uma preocupação em que as pessoas, o público tem pedido vinhos que sejam mais puros, digamos assim. Quando eu falo isso, todo o mercado de vinho, inclusive as pessoas que já morreram devem estar se revirando lá nas tumbas. Por quê? Porque o mercado de vinhos naturebas, que a gente chama, que são os orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis... Isso é uma tendência agora ou já vem... Não, isso não é uma tendência, assim, é que esse mercado ainda é muito nichado. Tá. Né? Mas sempre, desde que vinho é vinho... Não, que assim... Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar na forma como os vinhos eram feitos ancestralmente, assim, antes da industrialização, né? Então, antigamente não tinha. Isso é uma coisa que é um paralelo que a gente pode fazer com a comida, com a alimentação, né? Então, assim, eu fui comer o primeiro hambúrguer da Sadia, eu tinha, sei lá... Falei nomes. O primeiro hambúrguer industrial, quando eu já estava indo para a faculdade, assim, sabe? E por quê? Porque na minha casa, não é pelo fato de ter grana, mas os meus pais, toda vez que compravam uma carne e faziam um hambúrguer, né? Então, assim, eu não conhecia aquele gosto industrial, sabe? E isso é a mesma coisa para o vinho, né? Então, assim, a indústria... E acho que a galera do mercado, eles olham um pouco pela minha decisão de carreira, assim, de eu começar a trabalhar com pequenos produtores e trabalhar com produtores que, né, não seguem essa coisa, essa linha industrial. Por quê? Porque a indústria não vai acabar, a indústria é gigantesca, vai existir. Sempre. O que acontece é que, quando a gente está falando de um vinho industrial... eles desenham, né, como aquele vinho tem que ser e eles vão fazer com que aquele vinho chegue nesse resultado que eles querem. E para isso, vão precisar ser feitas, às vezes, né, não estou falando que é sempre, 100% do tempo, mas correções de acidez, de tanino, de uma série de coisas. Quando a gente está falando de vinhos desses pequenos produtores, que não significa que todos os produtores artesanais são produtos que não tenham, né, insumos enológicos, mas quando eu estou falando dos produtores que eu costumo trabalhar hoje, a gente está falando de vinhos que eles vão ter controle do processo, mas eles vão intervir o mínimo possível. Entendi. Então, essa uva ela vai vir de um vinhedo orgânico ou de um vinhedo de agroecologia, de uma forma de cultivo onde não vão ser aplicados herbicidas, pesticidas, veneno no modo geral. A história já começa lá no cultivo. A história começa lá, que é a primeira coisa, é o principal, né? Você não consegue fazer um vinho se você não tiver uma uva muito boa, uma uva de qualidade. Então a gente está falando de uma uva sã, que não é a realidade, por exemplo... tem o clima também, né? Mascarar o clima, ou enfim... Não tem como você fazer as uvas, né? Por exemplo, principalmente no sul do Brasil, é muito difícil você fazer um cultivo orgânico, porque chove muito, é muito úmido. Então, quem faz, de fato, uva orgânica lá é realmente herói, assim, né? É muito difícil conseguir. Mas existem produtores que fazem, né? Normalmente aqueles que estão em regiões mais secas. Agora, se a gente não consegue ter o que a gente privilegia é a gente trabalhar com produtores que fazem o máximo para usar o mínimo possível de coisas, assim, né? Ou se tem que aplicar tratamentos que sejam naturais, enfim. E aí a gente também tem algumas outras questões, né? Quando a gente começa a falar dessa categoria. A gente está falando de leveduras normalmente não, a gente está falando de leveduras, quando a gente está falando de vinhos naturais, de vinhos, leveduras que são da própria uva, né, que não são leveduras inoculadas em laboratório. A gente está falando de não adição de insumos enológicos, não correções. E é isso, assim, eu me enveredei já há bastante tempo, né, por esse caminho,
porque eu tenho 2 grandes amigos que lideram esse movimento, né? Hoje já tem bastante gente envolvida, mas eles criaram esse movimento porque em algum momento eles entenderam que assim tinha muita gente fazendo vinho fora da indústria, vinho mais assim que a gente chama de puro, franco, né? Que é o resultado realmente que legal. do terroir e tudo mais. Financeiramente são mais acessíveis? Não Depende, tem produtores que... É que os lotes são bem pequenos, né? Pois nem todos os produtores têm... Eles nem querem, nem têm tamanho. E o processo mais complexo, mais demorado também? Não, é um processo que te exige... Quando a gente fala em termos de colheita, é a mesma coisa, né? A gente colhe as uvas no tempo de maturação que vai ser colhida qualquer uva, mas assim... A gente está falando de um processo que, para alguns casos, a gente tem uma atenção diferente, mas, de certa forma, você tem que estar muito alinhado e muito consciente do processo, né? De temperatura, de sanidade, de um monte de coisa. Porque tem muito essa ilusão da cabeça de quem não entende sobre esse tipo de vinho, que fala assim, os caras, né, todo mundo hippie, pega lá a uva, joga lá, fermenta, pisa, fermenta, já era, depois só engarrafa, fica, né, tem muita gente que teve más experiências, provaram vinhos, às vezes, sei lá, que não estavam legais e acham que todo vinho é assim. É assim. Né? É muito legal você falar isso, né, porque acaba desmistificando também. E aí aqui a gente tem um Malbec que foi... na verdade é um vinho... desculpa, até pingou. É um Malbec de uma vinícola que ela é convencional, então ela trabalha sim com leveduras inoculadas, ela trabalha com correções, enfim, mas é uma grande vinícola, uma vinícola bem legal, mas que fez um teste, fez uma experiência, inclusive para um cliente de fora, e aí... Como eu estava lá, eles falaram assim, a gente sabe que você, né, a gente conhece desde que você era do mundo do vinho convencional. E aí a gente queria que você provasse o nosso experimento. Então eles me deram essa garrafa e eu trouxe pra gente provar. Que legal, pô, então é uma honra, né? Por favor. Vamos lá, hein? Como eu falei, eu sou burro, vamos lá. A gente não vai fala olhar assim, ninguém é burro. A gente vai olhar as lágrimas, você vai explicar. Não. A gente falou aqui... Para, que gente, saco. Vamos só beber um vinho. Saúde. Saúde. Bom, primeiro a gente dá um... Sempre tem essa coisa, né? Tem que... Então eu tô aqui... Tranquilo. De frente com uma sommelier, tranquilo. Né? Então... A gente pode fazer esse pererê todo, mas aí é legal você falar o que você sente aí. Aí vai falar, não sinto nada, tô sentindo nada. Pô, eu sinto Olha, que é suave. Basicamente, né, a Malbec, ela é uma uva que costuma... Eu sempre falo, quando eu vou falar de uva, que a uva ela pode se comportar de formas diferentes, depende de onde ela foi plantada. A Malbec, ela costuma ter muita fruta, e uma fruta bem compotada, assim. A galera que faz vinho natural na Argentina, o que eles estão procurando? Quando a gente fala dos vinhos convencionais de Malbec, hoje já a realidade está mudando, mas assim, antigamente eram vinhos um pouco que eu falo cansados, sabe? Que era uma acidez baixa, então ele era mais até pesadão, e aí você tomava e ficava... Não senti quase nada de acidez aqui, né? Não, ele tem uma acidez mais... Ele tem, a sua boca saliva, sabe? Ele não tem uma super acidez, mas ele tem uma acidez, eu diria, maior do que esses exemplares mais... Tá vendo como não sei nada? Convencionais, não tem problema. E assim, basicamente é fruta, muita fruta, mas uma fruta escura, sabe? Uma amora, uma framboesa, fruta escura. E tem algumas nuances de outras coisas também. Tem toque herbáceo, né? Você sente até um mentolado, assim, também. Enfim, é um vinho que ele não é tão pesado quanto um Malbec poderia ser, assim, né? Também porque aqui não deve ter, eu não tenho certeza, eu ganhei esse vinho já faz... acho que tem... Se não foi o ano passado, foi o outro. Mas assim, eu normalmente não
peço a ficha técnica antes, né? Então, você prova, agora que eu provei, faz a degustação. exatamente, eu amanhã mando uma mensagem para a Iduna, e aí eu vou falar, Iduna Finalmente tomei o vinho. Finalmente. E as pessoas ficam desesperadas. Eu recebo muita coisa, né? E é isso, assim, eu recebo e aí, assim, eu não provo se eu não tiver uma oportunidade que eu possa prestar atenção, porque eu acho muito desrespeitoso com a pessoa que tá te mandando aquilo e você, do tipo assim, beber num churrasco e nem prestar atenção, loucona, sabe? Então, amanhã eu mando uma mensagem. Olha, Iduna, abri o teu vinho, me conta um pouco sobre ele, né? Porque eu gosto de ter as minhas impressões antes de saber. Que legal. Não, e vai ficar registrado aqui quando a gente soltar o ar, você vai poder mandar para Vou poder ela mandar. as suas considerações aqui do vinho. Não, gostei bastante. Eu acho que teve uma vez que eu tava falando isso para um amigo também, né? Que ele falou, é porque a gente tem uma confraria e aí a gente estuda, né? Antes de abrir os vinhos e tudo mais. E aí eu falo assim, cara, eu já não curto confraria, porque assim... Não, eu até entendo o objetivo de uma confraria, eu acho que é legal, principalmente para consumidor. Tem confraria de profissionais? Tem confraria de profissionais, que a gente senta lá, cada um leva uma garrafa e tudo mais. Garrafas mais complexas, a questão é que, assim, eu não tenho tempo, sabe? Eu tenho muito trampo, assim, eu não tenho mais tempo. Eu acho que eu não sei se eu tenho mais saco também. Não consegue nem responder as mensagens. Eu não consigo nem responder mensagem, eu não vou participar de confraria, sabe? Um dia da semana, à noite lá. Então, assim, mas eu acho muito legal para quem pode, quem quer fazer, né? Mas eu também não me prepararia antes, eu acho, sabe? Eu acho que é legal de você... Ir no escuro, né? Ir no escuro, Mas isso é uma decisão pessoal. Tem muita gente que prefere estar preparado antes para poder fazer a prova, sabe? Mas aí é uma decisão pessoal. Você vai totalmente que eu sou mais relax, assim, né? Eu sou mais relax, assim. Tem muito... E eu admiro quem é nerd do vinho, assim, né? Sabe? Tudo bem, tem. Claro, os geeks estão em todas as bebidas, né? Mas eu acho legal. Não é muito meu... Eu quero que as pessoas entendam, bebam. Se não querem entender também, tá tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado. A gente não precisa ficar dando aulinha para todo consumidor. Tem consumidor que só quer beber. Não quer, não quer saber não se quer tem ficar... compota de pêssego, com amora. Exato. Quer tomar o vinho, quer sentir aquele, né? E você gostou? Eu gostei bastante. O que a harmonia... Fala que não gostou pra você ver. Então, vou tentar aqui, cancelo o podcast, tomo uma garrafada na cabeça. Uma garrafada na cabeça, eu vou embora. Bom, vai dar um belo corte, né? Não, mas eu sou tranquila, ninguém precisa gostar, não. Não, eu gosto, como eu te falei, eu não sou do vinho, mas eu sei quando uma bebida é boa, né? Então, assim, agradou meu paladar, desceu redondo, tô aqui tomando, tá numa temperatura legal. Sim. E é legal também você tomar um vinho e ter alguém especialista para poder conduzir também. Claro. Porque o vinho, como você falou, tem quem quer, vamos só abrir o vinho, vamos beber e pronto. Mas eu acho que, como na coquetelaria, né? Você vai pegar um drink, você vai, me faz um Negroni. É legal, por mais que você saiba o Negroni, o bartender contar a história do Negroni. Sim. Você. Então, assim, a gente tomou um vinho, você contou a história que você ganhou há 1 ou 2 anos atrás, da pessoa, a importância que você tem para essa pessoa que te deu o vinho, e você ter a preocupação de abrir o vinho e entender, não abrir aleatoriamente, enfim, acho que tudo isso é importante. Nunca. E a tua explicação acaba enaltecendo ainda mais a gente provar o vinho, né? Claro. Gostei bastante mesmo. Mas acho que o que mais eu quero, assim, que fique bem claro, assim, quando eu falo dos vinhos industriais versus esse guarda-chuva, né, dos naturebas, que a gente chama de orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis e mais outros que entram aí nesse guarda-chuva, desculpa. O paralelo que eu faço, por exemplo, para os destilados é justamente esse, né? Então, por exemplo, na minha casa ontem eu estava mexendo no meu bar e eu tenho uma vodka que chama Titus, que é uma vodka americana, que é super boa, tal. Beleza. Aí, quando você olha para as industriais, olha para essa, olha para uma super artesanal, existe uma diferença. Né? Isso para cachaça. Para tudo, né? Para tudo.
Então, assim, eu não tô falando, a questão não é, eu vou endemonizar os vinhos industriais. Assim, não é foi isso. uma escolha minha de trabalhar com pessoas, né? E com projetos onde eu tenho os vinhos ali feitos de uma outra forma, de uma forma, né, que não tem adição de insumos ou que não tem esse caráter industrial, né? Por isso que eu falei, são produtores pequenos, são produtores que fazem lotes menores, enfim, tem uma série de coisas, mas é uma escolha, né? Então, assim, a maior parte dos meus amigos do vinho, eles trabalham na indústria, né? Eles trabalham em loja, trabalham em importadora, trabalham em clubes, enfim, em restaurantes. É a escolha, né? A única coisa que eu quero que o consumidor entenda essa diferença, né? Qual que é a diferença de uma cachaça super industrial, uma cachaça totalmente artesanal, para uma cachaça totalmente feita artesanal. Ali, lá no fundo do interior. X. Exatamente. A gente vai falar, vou meter o pau no vermute, que é super famoso Não, mas assim, eu tenho um amigo que faz um vermute artesanal que é incrível, sabe? Então, assim, eu gosto a minha escolha por esse lado é poder mostrar para as pessoas o quão o artesanal pode ser... E todo esse lado positivo também, né? Tipo, você tá bebendo uma bebida sem adição de N substâncias, né? Então, sim. Não que beber seja saudável, assim, pelo contrário, ninguém tá fazendo uma apologia, hoje né? Eu tava a gente só tá falando para as pessoas beberem melhor, né? E tem as opções. E tem as opções, exato. Então, acho que é muito isso, né? Porque muita gente não entendeu e não entende esse tipo de escolha que eu fiz, né? Mas eu acho que é uma escolha que está muito mais ligada a uma coisa muito maior, né? Que é uma escolha que eu faço no meu dia a dia também. Eu sempre comi muito saudável, assim, não é uma coisa... eu gosto de coxinha? Comi coxinha, óbvio. Adoro coxinha, adoro. Comer uma coxinha aqui antes de começar. É porque eu falei, eu compro um salgado aí que eu tô com fome. Não, é claro, mas assim, de casa eu aprendi a ter uma alimentação muito saudável, assim, né? Então, assim... Vem de casa, é o que você falou, vem de casa. Vem de casa. Então, assim, eu até, esses dias eu postei uma foto de um pratinho de manga, porque eu fui pra casa do meu pai é bem velhinho, né? E aí ele falou assim, você quer manga ou sorvete? E pra mim não tem, eu não tenho dúvida. Eu prefiro a manga. A manga. Sabe? Isso em qualquer época da minha vida. Ou sorvete de manga ou não, sorvete... sei lá que sorvete que era, porque eu nem ligo pra... Né, Mas você é viciado em manga. Sou viciada em manga. Mas, assim, é o tipo da coisa que pra mim é isso, né? No meu dia a dia, eu procuro comer. É meio que redução de danos, assim, né? Obviamente, que a gente faz um monte de coisa errada, a gente vive numa cidade poluída, deveria, de repente... Não podemos ser hipócritas e falar... Mas se eu posso, né? Então, assim, eu posso comprar tudo orgânico na minha casa? Não, eu não tenho grana para comprar tudo orgânico. Mas o que eu posso comprar, eu compro, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que eu decidi ir por esse caminho, não só no vinho, mas nas bebidas, de um modo geral, sabe? Então, com a cerveja artesanal... com as bebidas, os destilados mais artesanais. Eu vou a um bar e vou ficar falando assim, mas o drink que você fez com vermute artesanal? Não vou, né? Mas... É de tal região, que é produtor. Eu não vou, mas eu vou, sempre que eu tiver oportunidade, falar com o produtor. Não é sofrer, né? Não precisa sofrer para isso. Né? Então, por isso que eu acho que eu transito bem, assim, né? No podcast, por exemplo, eu não tenho, pelo que eles pediram pra gente, né? Eu não tenho como falar sobre vinho natural só, né? Eu tenho que falar sobre vinho. Sobre vinho, no geral. Então, assim, eu não queria que tivesse essa como é que se fala? Essa divisão, né? Eu queria que fosse vinho, mas é isso, são formas diferentes de fazer. Então é isso, né, quando eu tenho que falar sobre vinho, eu falo de uma forma geral, falo sobre uva, falo sobre regiões e tudo mais.
Mas aí, quando eu vou fazer alguma coisa comercial nos meus projetos, aí eu consigo trabalhar melhor esses vinhos que hoje são os que eu mais, né, que eu, enfim, tenho a minha escolha, a sua escolha. São a minha escolha. São suas escolhas. Exato. Exatamente. E as suas viagens? Eu ouvi um podcast seu, onde você fala muito das viagens. Você já viajou quantos países? E você sempre viaja, mesmo assim, putz, eu vou tirar férias, mas não vou... Dessa vez eu não vou visitar nenhuma vinícola. Você consegue? Não. No teu roteiro você já coloca ali... Não, eu não coloco, mas eu, por exemplo, uma vez eu fui para Mendoza, que não foi dessa vez aqui, mas foi em 19. Na América do Sul eu vou bastante, né? E aí a minha amiga tava morando lá, e aí eu falei assim, olha... Amiga, dessa vez, né, porque ela também trabalha com vinho, dessa vez, vamos fazer... Eu quero ir pro boteco, eu quero ir pro parque, entendeu? Vamos fazer um rolê, já que eu tô de férias, vamos fazer um rolê que não seja de vinho. Não seja, esquece. Mas a gente fez, acho que 2 ou 3 vinícolas. Então tá intrínseco em você, né? Você não consegue largar. Mas você sabe, mesmo assim, puta, não me programei para isso, mas você estando naquela região, você já sabe que em tal lugar tem uma vinícola. Não, com certeza. Agora, eu viajei em muitos lugares, muito menos do que eu deveria, que parece bastante, mas é muito menos do que eu acho que é importante alguém, né, ir. Mas eu tive a oportunidade de estar em lugares que alguns profissionais ainda não foram. Tipo, a Borgonha é um lugar na França, uma região que é bem especial, pelo menos eu curto muito. Por quê? É uma região... quando a gente fala de França, né, ou qualquer outro país, você tem as suas especificidades em cada pedacinho, assim, né? E para mim a Borgonha é o lugar onde é como se fosse uma coxa de retalhos, assim, que você tem muita diversidade né? Eles trabalham basicamente com 2 uvas, mas é muita diversidade de um local para o outro, né? A forma como também em grande parte, claro, tem indústrias ali, mas é muito mais artesanal do que em outras regiões da França. E aí, assim, é um lugar que eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes, né? Tem lugares que eu nunca fui, que, tipo, eu preciso muito ir. Por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia são lugares que eu preciso ir, mas, por exemplo, eu já fui para a África do Sul. Então, assim, eu acho que as viagens, elas são muito... Mas, assim, achar que em uma viagem você vai ter... Não, você tem que ir muitas vezes, né? Por exemplo, da América do Sul, o lugar que eu mais fui foi o Chile, assim, mas... Ainda preciso muito. Ainda falta bastante coisa ali. É muito louco, assim, porque é sempre uma experiência, tem muito produtor. Então, mas a viagem é uma das coisas que eu acho, assim, quando eu penso em profissional, né, eu sempre penso que o profissional, ele tem que não, né? Cada um faz o que acha. Mas eu imagino um profissional que, assim, vivencie. Então, assim, eu acho muito raro ter alguém muito bom que viva só de teoria, sabe? De só livro e tutorial. Não, livro é imprescindível. Imprescindível. É imprescindível. Alguns livros são impressionantes também. Você ler muito, você estudar muito teórico, isso não é primordial. Mas vivenciar, né? Tipo, viajar e também trabalhar com isso, né? Às vezes eu vi muito ao longo da minha carreira, pessoas que estavam lançando projetos, que aí você fala assim, peraí, mas essa pessoa está lançando um projeto disso, mas ela algum dia já entrou e trabalhou num restaurante alguma vez, assim, sabe? Porque, de botou repente, a mão na massa ali. Porque ela está se propondo nesse projeto, ela teria que ter essa experiência, né? Se ela está falando de outra coisa, ok. Mas... Então, acho que é isso, mas né? Mas no projeto em si... Eu acho que E eu acho que muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Além de você estudar o teórico, a prática, viajar e tudo mais, eu acho que a responsabilidade de você ter cuidado, né? A gente está falando de bebida alcoólica, a gente tem muito acesso. O que eu mais vejo, assim, hoje em dia... É gente procurando trabalhar com isso por conta do acesso à bebida. Ter o acesso, né? Isso é um perigo, né? É um perigo, porque você realmente, de fato, você tem
E você vai ter acesso à viagem, você vai ter acesso, claro, né? Você cair de paraquedas que geral vai te convidar para as coisas. Mas assim, você vai ter acesso à viagem, você vai ter acesso a jantares, a eventos e a muita bebida, né? E eu percebo que muita gente acaba entrando nisso, mas não por ter um propósito de entender a bebida ou de ensinar sobre a bebida. Mas pela facilidade de ter. Mas de se aproveitar disso pra, sabe? E aí, assim, eu fico meio de cara, assim, porque esse não é o... De novo, né? Cada um escolhe e faz o que quer, mas assim, nunca foi o meu propósito. Não é assim. O que você quer, né? Não é o que a Patrícia quer, né? E mesmo porque teve muitas situações que eu ouvi das pessoas assim, nossa, uau, você foi viajar não sei pra onde e tal, não sei o quê. Eu falei assim, sabe o que é mais legal mesmo? Eu falei, claro que eu sou super grata, né? Primeiro, todas as minhas oportunidades. As minhas oportunidades, mas assim, eu não ganhei exatamente aquela viagem, né? Eu batalhei, muitas vezes eu tô trabalhando nessa empresa, então isso faz parte do meu trampo, né? Então eu não ganhei, né? E você não pode nem falar se eu sou uma influencer, né? Eu tenho 1 milhão de seguidores, né? Exatamente, então assim... Mas só faz o seu trabalho. Eu falo, pra mim, o zerar a vida é você ter trabalhado e você ter grana para você viajar com a sua grana e fazer o que você quiser, sabe? Então, isso pra mim... Ó, gente, pode continuar me convidando. Aquelas depois dessa, né? Ninguém mais vai querer me convidar pra viagem nenhuma, mas não é sobre isso. Eu sim aproveito as oportunidades, aprendo muito e sou muito grata. Mas acho que aí é que tá justo a diferença, né? O limiar da... eu trato aquilo como uma coisa profissional, né? E não como, beleza, viajei mais uma vez. Ou, sabe? Desfrutei de tal benefício. Fui de graça. Não, gente, você faz uma viagem de trampo, cara. Aproveita aquilo, né? É pauleira. Os caras te pegam no hotel de manhã, aí vai para uma vinícola. Às vezes a gente faz 2 vinícolas antes do almoço, às vezes faz 3 da parte da tarde, é muita coisa. Muita coisa. Porque aí você tá lá, você tem que estar prestando atenção, você tem que, né, aí bebe, aí cospe, aí chega na penúltima, a galera já não tá mais descartando, aí você ainda tem que jantar, aí chega tipo 1, 2 da manhã no hotel, no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Então, assim, é muito cansativo. Não é tipo, beleza, a gente acordou 11 da manhã, de boa. Na vinícola, tomar um vinho, que maravilha. Não é uma viagem profissional. E eu acho que é esse o grande ponto, né? As pessoas encararem tudo que está relacionado a vinho, a bebidas no geral, como profissional. Né? E não como um lazer, não como, dei um jeito de agora beber mais, entendeu? Dei um jeito de ganhar bebida de graça. Agora vou me dar bem. Dei um jeito de ganhar viagem de graça. Não é assim. Não é assim. Ou assim, pode ser assim, mas aí você, enfim... Mas a vida é curta, né? Aí... a vida é curta e a pessoa não vai ter um respeito, né? É isso. Então, vai ter um ponto final breve na tua história profissional. Sim, Então, é um pouco disso. Fala um pouco sobre a graduação alcoólica dos vinhos, né? A gente sabe que, por exemplo, vinho do Porto é super alcoólico, mas por quê? Então, a graduação alcoólica, ela é uma coisa que ela varia, né, muito de região, por exemplo, né? Se eu estou em regiões mais quentes ou mais frias, tá tudo ligado a quanto eu tenho de açúcar para ser fermentado ali. Então, se eu tenho menos açúcar, eu vou ter menos álcool. Se eu tenho mais açúcar, eu vou ter mais álcool. E, normalmente, isso pode estar ligado ao clima, porque se eu tenho uma uva mais madura, ela vai estar mais doce e eu vou ter mais açúcar ali. Quando a gente está falando de vinho do Porto, a gente está falando de alguns outros vinhos, a gente está falando de um vinho que ele é fortificado. Tá. Então, aí ele vai ser, a gente considera a partir de 16 graus de teor alcoólico, porque aí ele teve uma... adição de aguardente vínica. Então, ele foi fortificado. Então, por isso que ele tem mais álcool. Mas, normalmente, os vinhos que a gente chama de tranquilos... Tá entre 14 eles vão, e 14,5. Até menos, né? Tipo, essa galera que eu trabalho de vinhos de mínima intervenção, eles conseguem
administrar um pouco também o tempo de colheita, ver aquele açúcar da uva, mas normalmente são vinhos menos alcoólicos, assim. Agora, quando passa de 15, de 16, aí já é um vinho que a gente considera fortificado, porque ele teve uma adição de aguardente. Já é uma bomba, né? É uma bomba. E a galera vai lá pro Porto, meu, e acha que tá... Acho que tá bebendo vinho tranquilo. Vamos lá, duas tacinhas já... A galera gritando no meio da rua. Eu fiz estágio em Portugal, né? Então eu fiquei bastante tempo no Porto, assim, né? Não é bastante tempo, mas... Quando eu tinha os intervalos da vindimia lá, da colheita, eles liberavam a gente, eu ia correndo pro Porto, porque eu amo Porto, né? E aí, nossa, eu vi galera muito louca, né? Muito louca. Em qualquer hora do dia. Não, assim, qualquer hora, porque vai nas degustações ali... Ixi, toma 2 tacinhas, meu Deus quem é fraquinho, do tipo... E para harmonizar, assim, dá um exemplo, claro, assim, são muitas uvas, né? Não dá pra gente ficar falando aqui de harmonização, mas... As mais do dia a dia, assim, tipo, vou jantar na casa de um amigo, vai fazer um risoto de limão siciliano. Nossa! Nossa! Da onde você tira esse risoto, pô? Quem é esse amigo? Quem é esse amigo? Não, assim, eu acho que eu posso falar, né? Mas... Acho que o principal é quando a gente entende o que a gente precisa saber para harmonizar, né? Então, o que eu tenho ali? A gente tem um risoto. Primeira coisa, risoto é neutro. Puta, essa é a explicação que eu queria ouvir. Risoto é neutro, é arroz. Arroz é neutro, né? Então, o que vai transformar aquele negócio é justamente, nesse caso, o limão siciliano. Ou, sei lá, poderia ser um risoto de fungo, poderia ser um risoto de Parma, um risoto de 4 queijos, um risoto de alcachofra, de alho poró, enfim, risoto. Eu nem gosto de risoto, tá? Aliás, faz recente que eu assumi isso, que eu, assim, não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto, entendeu? Todo mundo gosta, mas eu acho que não gosto. Eu não gosto da textura. Como? Não vai negar. Mas não vou pro restaurante e falo, quero um risoto. Ai, que vontade de comer um risoto. Não. Ó, tá registrado aqui, amigos da Patrícia. Não, mas eu já falei isso já em outras vezes, assim, eu decidi assumir isso. Então, e aí, o que a gente tá falando ali? A gente tem saindo um limão... do armário em relação ao risoto. Em relação ao risoto, exato. A gente tem o limão siciliano, a gente tem que entender como que esse limão foi, né, feito ali. Preparado, ali. Né? Então, assim, eu costumo dar um exemplo que é, cebola crua de um jeito, você coloca ela no forno, ela, né, vira outra coisa. Tem outro sabor. Tem outro sabor. Se você você faz o bife acebolado. A cebola do bife acebolado, ela não é ácida, ela é doce. Ela é doce. Né? Então, é a mesma coisa. Como que esse limão foi preparado, né? A gente procura ali o quê? Uma acidez, tem, né, citricidade. Não tem um prato específico que vai combinar com um vinho específico. Tem as harmonizações clássicas, claro. Mas, assim... Carne... mas mesmo assim, eu não fico presa. Porque primeiro, acho que a gente tem que testar. Segundo, porque assim, beleza, carne. A gente tá falando de um filé mignon ou a gente tá falando de um bife ancho? Peixe, a gente tá falando de uma pescada ou a gente tá falando de um salmão? Salmão. É outro teor de gordura, peixe de rio, peixe de mar. Então, assim, é uma infinidade de coisas. E eu, assim, na minha profissão, uma das coisas que eu mais amo fazer e que eu mais faço. Então, harmonizar menu é pra mim do tipo tesão. Eu sento com o chefe, a gente desconstrói, né, o prato, ele vai me dar todos os elementos e muita gente me pergunta, mas dá para você fazer uma harmonização sem ter provado? Dá. Mas eu evito, né, porque você pode ter uma surpresa de algum ingrediente. Eu faço às vezes quando não tem saída. Eu atendo muitos restaurantes fora de São Paulo, né, então às vezes não tem saída. Mas sempre que dá para testar, eu testo. Porque os elementos, eles mudam muito, né? Então, assim, beleza, você pega e faz um molho de maracujá. Mudou todo o prato. Mudou todo o prato, né? Mas, basicamente, pro seu risoto,
Eu não sei porque que eu falei do risoto, mas enfim. Então, agora que você enfiou esse risoto aí da nossa conversa. Podia ser uma moqueca, podia ser... Então, aí agora com o risoto, a gente pode... Esse risoto de limão siciliano, a gente pode tomar com um branquinho, com uma acidez legal. Acho que pra galera, né, que tá assistindo, Sauvignon Blanc é uma uva bem conhecida, assim, mais fácil de encontrar. Então, essa é a dica. Que legal, que legal. Puta, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast já. Meu Deus! Todo podcast que eu vou, eles falam que tem que fazer outro. Não, você tem muito assunto, você é muito carismática e você fala de uma maneira leve, uma maneira didática, como a gente falou no começo. Pra gente finalizar aqui, que dica que você dá para quem vai estar começando ou para quem já tem um pouco mais de conhecimento, de repente... começar por tal vinho e depois ir subindo, ou se existe isso, enfim. Que dica que você dá para quem está aí querendo... Olha, começando, né? Ouça o podcast Que Vinho Foi Esse. É o primeiro. É a primeira dica. Por quê, né? O podcast, né? Viu como eu sou vendedora? Lógico, excelente. Sou vendedora, marqueteira. Eu nem precisei falar, faz o seu jabá, onde que as pessoas podem te encontrar. Você já vai falar do podcast, depois vai falar do Instagram. Exatamente, porque assim, o podcast, ele justamente foi feito para galera que às vezes ouve outros podcasts e do tipo ficar um pouco viajandão, assim, sabe? Porque fala muita coisa de termos técnicos. E é isso, talvez esses outros podcasts, eles sejam muito bem-vindos, de repente, quando você tiver mais base. Tá. É importante você, né, começar pela base, assim, não adianta, né, você tentar entender umas coisas que estão um pouco... Pular as etapas, né? que estão um pouco à frente. Então, assim, eu acho que todos são super bem-vindos, mas é isso, né? E eu acho que no Que Vinho Foi Esse, a gente tenta fazer um pouco esse caminho de tentar, né, trazer termos... Né, todo episódio tem um glossário, a gente fala sobre um termo técnico, a gente amarra, né, o que a gente está falando e depois traz esse termo lá para o final, a gente dá uma dica de harmonização, então eu acho legal. Aí, além disso... além disso, entra no meu Instagram, mentira. Mas não me manda direct 2 da manhã. Perguntando coisas. E se ela não responder também, espera. Um dia eu respondo. Eu acho que assim, a primeira coisa, a gente tem uma variedade muito grande, uma infinidade hoje de degustações, mini cursinhos, tem muita coisa para fazer, tem muitos tutoriais, tem muitos profissionais que colocam ali no dia a dia, né, no Instagram, dicas e tudo mais. Acho que assim, para começar, primeira coisa, né, tem que estar aberto, né, procurar não ter muito preconceito, que se você já entra com essa coisa, não bebo isso, não bebo aquilo, porque me falaram não sei o quê, sabe? Vai com a mente aberta. Os próprios aplicativos, eles acabam que tem muita gente que acha o máximo, né, você tem um aplicativo, tem um bem famoso que a galera usa, só que aí o que acontece? Ali você tem uma pontuação e eu já acho isso já te tira do norte, porque você vai estar olhando a pontuação sendo influenciado de alguma certa forma. Exatamente, ali. E não é porque quem pontuou não é bom o suficiente ou não é profissional, mas é porque o seu paladar é um e o meu é outro. Totalmente diferente. Então, assim, né, às vezes as pessoas entram muito nessas de ficar, vou seguir isso, vou seguir aquilo, mas às vezes tem que ter cuidado. E eu acho que, assim, procurar começar com vinhos, né, que sejam até dessas uvas mais conhecidas, mas aí você começa a imaginar, o que eu posso fazer? Eu posso ter um período provando só essa uva de vários países, de várias, né, regiões. Essa é uma dica boa. De você entender como aquela uva pode se comportar, né, em diferentes lugares e tudo mais. Porque é isso, né? A uva, ela tem a espinha dorsal dela, ela vai ter mas ela também vai ter as nuances dependendo de onde ela for plantada. As safras e tudo mais, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que essa coisa de safra você vai encontrar de uma forma muito mais evidente nesses pequenos produtores, né?
porque aí não tem nada que vá, não tem nenhuma correção, assim, né? Então, se tá faltando acidez, muito provavelmente porque aquele ano foi um ano muito quente, a acidez está mais baixa, e normalmente se é um vinho construído, eles vão fazer uma alteração para essa acidez estar... Mascarar, talvez. Não mascarar, mas aumentar. Aumentar. Né? Então, quando você trabalha e prova vinhos de pequenos produtores, a maior parte deles, você vai encontrar mais facilidade dessa veracidade, né? De encontrar essa veracidade. Legal, legal. Paty, obrigado. Valeu pela presença. Falei muito. Obrigado pela aula, pelo depoimento, por toda essa história aí da sua vida. Obrigada, eu que agradeço. Valeu mesmo. Vou continuar ouvindo lá o teu podcast. Sim. Agora. Quem sabe vamos ver se aprende, quem sabe né? eu aprendo e começo a tomar mais vinho. Para acompanhar a sua esposa. Minha esposa Raquel vai adorar. Com certeza. Gente, obrigado muito de coração por ter ficado com a gente aqui até o final. Antes de ir embora, já deixa seu like, se você não deixou ainda. E, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ajude o Hora Bar Podcast a criar mais conteúdos, trazer mais convidados legais e ter mais assuntos dinâmicos para você. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!